Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola. Ontem, sexta-feira, começou oficialmente a nossa parceria com a revista Digital Oeste, que é uma publicação orientada por valores conservadores. E eu queria comentar o primeiro destaque dessa parceria, que foi para o texto do Guilherme Fiuza, texto esse intitulado O Perigo do Confinamento Mental. Bom, o Fiuza ele teve o grande mérito de sinalizar para nós, leitores, o que talvez seja o ponto de virada na abordagem do combate à pandemia da Covid-19. Porque esse modelo atual de uma quarentena radical, ou seja, de isolamento horizontal para quase todas as pessoas em todo o território, isso é insustentável a médio prazo. E, embora isso seja uma obviedade, só agora a OMS, a Organização Mundial da Saúde, em conjunto com a FAO, que é a Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas, só agora esses órgãos emitiram um alerta sobre o risco da falta de alimentos por causa da paralisação global. A jura, Pois é, apesar do atraso dessa manifestação óbvia, observem a mudança de paradigma. Esse é um alerta, pessoal, sobre fome. Na prática, é a constatação oficial da FAO e da OMS sobre o custo dessa quarentena radical em vidas humanas. Já passou da hora de trazer para o debate público outras abordagens sobre como combater a pandemia. Para ficar em um exemplo, além do isolamento vertical focado em grupos de risco, quem de vocês aí já ouviu falar em isolamento intermitente? Isolamento intermitente é uma ideia muito promissora que surgiu em Israel, proposta por cientistas de ponta do Instituto Weizmann. Depois dei uma pesquisada. Como que funciona o isolamento intermitente? Você alterna 2 ou 4 dias de trabalho com 5 ou 10 dias de isolamento social. E nesse modelo matemático, o número de pessoas contagiadas por cada pessoa infectada cai abaixo de 1. E é assim que a pandemia começa a retroceder, mas sem que a economia precise parar 100%. Agora, quem na empresa divulgou esse raio desse estudo? Qual autoridade pública que já teve acesso a esse texto? Bom, eu vou fazer a minha singela parte aqui, deixar o link de um artigo no descritivo também para quem se interessar. E, já que estamos falando em autoridade pública, eu queria registrar uma crítica construtiva ao Ministério da Saúde. Divulguem com transparência e com facilidade de acesso os dados de disseminação da Covid-19 por município. É fundamental a gente saber quais cidades ainda não registraram casos da doença, para a gente considerar a hipótese de não penalizar regiões inteiras desnecessariamente. Então, aqui, olha, eu não quero nem saber, eu vou repisar o argumento. Uma recessão econômica com queda acentuada de renda per capita, diminuição de arrecadação tributária, escassez de produto e até fome, como alertou a OMS, como alertou a FAO, isso pode ser muito mais letal que a pandemia do novo coronavírus. Já passou a hora da gente sair da prisão do medo, da prisão do pânico, da histeria e começar a enxergar o custo de vidas humanas também no médio e no longo prazo. Então, para fechar, eu queria fazer uma citação direta do excelente texto do Guilherme Fiuza. Então, abre aspas para esse autor best-seller. O mundo vai ter que botar o pé na rua para não morrer de confinamento. A humanidade está trancada em casa. Ela tem obrigação de procurar uma saída, de forma engenhosa e responsável. É um dever de sobrevivência. Então, sempre lembrando que essas são só opiniões para enriquecer o debate público e que as medidas recomendadas pelas autoridades, sejam elas ideais ou não, devem ser seguidas. Portanto, fique em casa, mas não se submeta à quarentena intelectual. Um abraço, bom final de semana e fiquem com Deus.